né? Mas que estuda a mediunidade, o Espiritismo acho que é a que mais se aprofunda nesse assunto, né? E por isso que às vezes até nós somos taxados, né, por isso, por mexer com mediunidade, né? Algumas falam que, algumas religiões falam que não pode falar com os mortos, falar com não sei o que e tal. Mas nós aqui não falamos com o morto, nós falamos com o espírito. Quem fala com o morto talvez não é o rapaz do ML, o Coveiro, né, que fala com o corpo. Nós falamos com o espírito, mas isso é outra história. Quem daqui já estudou mediunidade? Em algum centro, tirando o Reinaldo, o Nilson e o William e a Luciana. Quem estudou mediunidade? Vocês já estudaram? É importante. O que eu passei aqui, eu fiz até uma pesquisa aí no grupo nosso, e fizeram algumas questões. É bem curtinho, são noções gerais mesmo, porque a mediunidade tem que ser estudada de acordo, é uma coisa muito séria. E para isso eu indico que procurem estudar o Livro dos Médiuns. Aqui está tendo de domingo, mas já está no fim, então acompanhem quando tiver novamente o estudo do Livro dos Médiuns, procurem fazer, que é o nosso roteiro sobre a mediunidade, né? E antes de estudar o Livro dos Médiuns, ou algum curso de mediunidade, antigamente falava Cohen e tal, o Evangelho. Porque o Evangelho que é nossa base. A mediunidade nada mais é do que a aplicação das lições de Cristo, que está no Evangelho. Quem conhecer e estudar o Evangelho e depois for estudar a mediunidade, vai entender melhor o porquê da mediunidade, né? O que fazer com a mediunidade. Bom, então vamos lá. Algumas questões que passaram, eu selecionei essas três a princípio. O que é mediunidade, né? E aquela pergunta básica, eu sou médium, eu tenho mediunidade, né? Todo mundo se pergunta, qual o tipo de mediunidade? Para que serve a mediunidade e a finalidade nós vamos falar mais para frente. Então, mediunidade nada mais é do que essa sensibilidade, a influência do mundo espiritual na gente. A mediunidade, ele fala sexto sentido, né, que nos coloca em contato com o mundo espírita. Então, a mediunidade é não vou falar dom, mas essa possibilidade que a gente tem. Assim como a gente fala com os vivos, né, sente cheiro, a mediunidade é com os espíritos. Então, é essa ligação, né? E a gente, quem é médium? Eu sou médium, não sou, meu vizinho não é? Então, no Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte: toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau, né, de intensidade, é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem, e por isso não é de modo algum privilégio exclusivo de ninguém. São poucas pessoas que não têm, olha isso. Pode-se dizer, então, que todo mundo, aí que é o detalhe, é mais ou menos médium. Fala que é médium, mas alguns falam mais ou menos. Por quê? Porque essa faculdade, ela não se revela em todos nós da mesma maneira. Então, existem graus de mediunidade. Uns mais fortes, né, vamos dizer assim, que são aqueles que vêm no centro, começam a frequentar, começam a estudar, já começa a desenvolver de uma forma mais rápida. Não é porque ele é melhor ou pior, é porque ele tem essa sensibilidade mais desenvolvida, mais aflorada. E a mediunidade, na verdade, nós vamos ver mais no final, é um ônus, não é um privilégio. E alguns exemplos de médiuns, né? Médium de efeito físico são esses que são aptos a produzir fenômenos materiais, movimento de corpo, né, inerte, ruídos, etc. Tem uma passagem de Jesus, alguém já deve ter ouvido falar da materialização, né? Jesus, quando foi subir no monte lá, ele levou 3 apóstolos com ele. Um era Tiago, João, o terceiro eu não lembro. Mas eram 3 apóstolos médiuns, muito fortes. Tanto que eram apóstolos do homem, né? Isso, ele subiu no monte para conversar com Moisés e Elias. E houve lá, ele usou esses 3 médiuns
para a materialização desses dois, de Elias e Moisés, para ele poder conversar. Então, esses são os médios de efeito físico. Médio sensitivo. Quando a gente é suscetível a sentir a presença dos espíritos. Então, esse é o sensitivo. A gente vê muito na internet, fulano de tal é sensitivo e ele previu tal coisa e tal. Sensitivo é uma coisa, mediunidade é outra. Esse sensitivo, ele sente a presença por uma impressão vaga. A gente às vezes passa perto de uma pessoa, dá aquela sensação, isso é sensitivo. Pode ser mediunidade, mas todos nós temos essa sensação. Né? Alguns mais desenvolvidos, como disse, né? Ela não tem um caráter definido. Todos os médiuns são impressionáveis, mas nem todo mundo é. Né? É uma qualidade geral, mais geral do que especial. Não só os médiuns, mas todos têm essa sensibilidade. É uma faculdade rudimentar e ela é indispensável ao desenvolvimento da mediunidade, porque é o início, né? Quando começa essa sensibilidade. Médium ouvinte. Esses ouvem os espíritos, às vezes mentalmente e às vezes ouvem mesmo. Você já deve ter sentido, está em casa e ouve aquela, ô Edson, e a gente responde, né? Às vezes essa voz é espiritual, não é de alguém chamando, porque não tem ninguém em casa, só é espiritual, ou é brincadeira ou é pegadinha, mas é esse tipo de voz que a gente pode ouvir. Mas na maioria das vezes é interior, né? E os audientes assim, por assim dizer, podem conversar com os espíritos. O vidente, isso é comum, né? Vira até filme e tal. É a faculdade de ver os espíritos. Às vezes acordado ou às vezes em estado de êxtase, que é o sonambulismo. Um detalhe, é raro que isso aí seja permanente. Então, às vezes, se fosse permanente, a gente, nossa, ia virar um inferno. A pessoa ia sair, começar a ver um monte. Não, ele pode ser, aparece às vezes não. Às vezes a gente está numa crise súbita e passageira, num trauma, às vezes um trauma pesado, né, que a gente passa, ou às vezes uma doença, quando a gente está debilitado fisicamente, então a gente fica, como diz o outro, mais para lá que para cá, ou seja, está naquele estado meio que quase um êxtase, aí a gente vê, isso está no livro dos médiuns. Então esse é o vidente. Né? Um exemplo de vidência, quem viu esse filme vai lembrar, né? Ghost, né? Do outro lado da vida. Então ela era vidente, além de ouvinte. Então ela ouvia e, como estava ali, e conversava com ele e via. Né? Intuitivo. A intuição é o nosso, acho que a maioria tem. É o mais assim comum, e vocês vão entender por quê. É uma faculdade comum e nela se revela mais ou menos devida conforme as experiências passadas e atuais. É uma percepção fora do sentido corporal, né? Manifestada de uma forma de uma ideia, faz isso, vira aqui, vira para lá, tal. Ou, né, uma ideia ou uma imagem mental. Uma imagem que a gente não sabe porquê, da onde que é. Então pode ser uma intuição. Ela é bem sutil, né? Por isso que na maioria das vezes a gente não dá moral a intuição. Dá medo mesmo, né? Vai, não vai, compra, não compra, e aí você vai pela intuição, aquela voz está falando, a gente não sabe se é a nossa vontade de comprar ou é uma intuição. Então é muito sutil, né? Por isso que a gente sempre fala, todo tipo de mediunidade, sempre usar bom senso e a razão. Sempre analisar com bom senso e razão. Ela é amplamente desenvolvida, a intuição é uma ferramenta do processo evolutivo do indivíduo, assim como na prática mediúnica. Tudo é evolução. Aqui está o exemplo, né, que eu falei o pessoal é o anjinho do lado, né, do outro. Então, a intuição a gente tem que analisar com bom senso, né? Aqui é um exemplo de comer o bolo, né? Vamos comer, vai ser difícil de não aceitar essa intuição. Facinho. Mas enfim,
Esse aqui podia falar, não come, mas vai na academia. Não faça isso, precisa continuar a sua dieta, etc. E tal. Então tem o bom, aí que vai, o bom senso. As intuições vêm, mas quem dá a última palavra somos nós, sempre. Né? E mediunidade sempre é a gente que dá a última palavra, ou quase sempre. O falante, ou psicofônico, esse é muito comum. Né? Antigamente era o psicógrafo. Só que numa reunião mediúnica, onde a gente atende irmãos sofredores, que a gente fala, que estão em estados, às vezes não sabe que desencarnou, ou suicídio, ou ainda está preso, por exemplo, nas ferragens do carro, num acidente, ele já imaginou se ele tivesse que passar por um psicógrafo? Meu Chico Xavier, por exemplo, até escrever tudo, olha, estou sentindo isso, tal. Então, a psicofonia, que é falar, né, fica mais prático, mais rápido, né, mais próximo da gente conseguir atender. Né? Ele atua sobre os órgãos da palavra e como atua sobre a mão no psicógrafo, nós vamos ver depois. Então, ele serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Né? Normalmente a fala. Aí vem, todo mundo fala incorporação, né? Incorporou e tal. Não é o termo adequado, né? Porque incorporou da ideia que ele vem e tomou o lugar. Né? E ele fala, mas esse poderia servir a falsa ideia que ele penetra no corpo. Não é, olha como é que é. Né? Ele atua, está vendo a ligação mental. Né? E através dessa ligação mental, perispírito com perispírito, ele consegue atuar nos órgãos. Então não precisa tomar um lugar. Falante consciente é aquele que transmite a mensagem, uma transmissão de pensamento, ele consegue filtrar o que vem. Né? Se o espírito está bravo, manda alguém para aquele lugar, ele já filtra e não passa. Né? O inconsciente, ele praticamente, quando ele não lembra o que foi falado. E esse tipo já está cada vez mais raro. Né? Porque nós estamos desenvolvendo, a humanidade vai desenvolver mais a intuição, né? A parte tudo mental, né? Menos físico, que os inconscientes. Tem alguns casos de alguma, por exemplo, às vezes não é. Aqui tem também, mas enfim, é aquela que o médium, ele vai, entra em transe, quando ele volta, ele não lembra o que aconteceu. Acontece. Né? Cada vez mais raro, mas acontece. E aqui está um exemplo. Aqui é uma reunião mediúnica, são médiums encarnados, a mulher está encarnada, ela está com uma cara feia aqui, mas é só para... Eles não fazem isso. É mais para caracterizar, porque o espírito está aqui, ó, tá vendo? E ele está bem alterado. E esse aqui é o esclarecedor. Né? Que o Anderson faz aí de segunda-feira, que conversa e tal, e ao lado do esclarecedor, os nossos mentores, né? Aqui tem um espírito, que deve ser o mentor da reunião, um dos mentores, né? E esse aqui é o que cuida do esclarecedor. Para quem, né, nunca participou, o esclarecedor está conversando com o espírito, olha, e muitas vezes não está vendo, né? Não está vendo. Não temos evidência nessa hora. Então ele nos intui. E é interessante, né, Anderson, que às vezes você está conversando aqui, vem umas ideias na cabeça da gente, e a gente não sabe de onde veio. E aí a gente começa a conversar com ele e acaba desenvolvendo o atendimento. Muitas das vezes você não sabe a saída para conversar. Exatamente. Você para pensar, vem a resposta. Vem a resposta. Aí vem lá, por exemplo, mãe. E aí você começa, mãe, peraí, começa e tal, e aí você acaba puxando por esse lado. Ou a mãe dele está ali do lado esperando para vir buscá-lo, ou a mãe dele que orou por ele, pediu para que ele fosse socorrido. Então tem uma série de coisas que acabam vindo na hora que a gente... É interessante, é impressionante como vem, né? Por isso que a gente tem que estar bem, né, Anderson? Senão a gente não consegue captar. E o médium, que olha a ligação mental. Aqui dá a impressão que ele está dentro do corpo dela, mas não está. Né? É só para não caber, acho que no mesmo desenho. Pode estar atrás, de pé aqui, é tudo mental. Psicógrafos.
Esse é o mais. Transmite pela escrita, isso que a gente conhece, o caso do Chico. Né? Ela pode manifestar de forma mecânica, intuitiva ou semimecânica. O mecânico é aquele que vem e atua diretamente sobre a mão. No caso, o William, né, o William que faz isso aí nas reuniões de segunda. Ele dá impulsão independentemente da vontade do médium. Então o médium está aqui, ele para, vem e não começa a escrever, sozinha. Certo? No caso do William, né, William, já é outro tipo, já é a intuitiva, né? Vem as ideias, vem o pensamento e o médium que transcreve para o papel. Certo? Ele sabe o que está sendo escrito, mas aquilo ali não exprime o pensamento dele. Né? Quando muito ele pode peneirar alguma palavra. Né? E o intermediário, né? Ele sente que a mão está indo, né? Tem consciência do que escreve só à medida que sai. Certo? Não sabe o que vai vir. É meio mecânico, mas ele está consciente. No mecânico, totalmente, ele está escrevendo e não sabe, está com o olho fechado, ele não está vendo o que está escrevendo, nem sabe nem pensa. No outro vem a ideia e ele vai, opa, pá. E nesse aí é misturado, é um pouco de cada. A mão vai sozinha, mas eu estou vendo o que está sendo escrito. Ao mesmo tempo, ao vivo, online, como se for. E aqui está, né? O intuitivo, mente a mente, o mecânico direto na mão, né? Sem o cérebro do médium, e aqui o misto, né? Semimecânico, semi-misto. É um pouco de cada. Ele está vendo, está escrevendo, mas aqui está sendo comandado a mão. Ele não tem o controle do pensamento. E aqui, né, parecido com o Chico até, uma carta sendo psicografada por transmissão dos espíritos, dos bons espíritos, dos nossos amigos, né? Talvez o mentor dele, ou alguma mensagem que está sendo passada através dele, através do mentor, por exemplo, de uma pessoa que não está ali, certo? Por exemplo, pode ser a mãe de alguém que está desencarnada, mas ainda ela não tem condições de passar a mensagem, mas pode ser passada através dos benfeitores. Qual a finalidade da mediunidade? Não é a que o jogo de Deus fez, é claro. Né? A finalidade da mediunidade, 4 itens mais importantes. Primeiro, provar a imortalidade da alma. Para quem não acredita ainda, é muito comum, né? Quem viu o filme, que era com a Cristiane Torlone e com o... Como é que chama aquele? Tony Ramos, exatamente. Não acreditava em nada. Até que a carta que veio através do Chico converteu o pensamento do Tony Ramos no filme, né? A mãe sempre, né, acredita. A mãe acredita até o fim, né? E além do fim. E o pai, ele não... Então, o que é isso aqui? Ele acabou acreditando que o filho dele estava vivo, através de uma carta do Chico. Então, a psicografia, a mediunidade, aliás, ela tem esse objetivo. Antigamente é muito mais. No caso das mesas girantes, aquelas coisas, o que era aquilo, né? Lá na França, a mesa levantava, depois as batidas, respondendo perguntas, tudo para provar que existe espírito, que existe vida após a morte. Essa é a primeira finalidade, né? Segundo, receber ensinamentos dos bons espíritos. O próprio livro dos espíritos é um exemplo disso, né? É a instrução dos espíritos através de Allan Kardec, de vários médiuns, e como hoje tem, Divaldo, Joana de Ângeles, né? Manuel Filomeno de Miranda, então vários espíritos que usam os médiuns, né? Para passar em bons ensinamentos. Segundo o Divaldo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um médium, e é muito comum, e aí já é outro assunto, obsessão, o médium pode ser obsediado e receber mensagens, escrever livros que não têm muito a ver com a doutrina. Isso pode acontecer. Às vezes vai até contrário à doutrina e é psicografado. Então a gente precisa tomar muito cuidado, ler a bula para a gente comprar qualquer obra que a gente vai comprar. Eu acho sempre melhor seguir as obras básicas. Além das obras básicas, então Chico, André Luiz, né? Emmanuel, Divaldo,
Joana de Anjos, Manuel Filomeno Miranda, que são obras que a gente sabe e tem o conhecimento que são fiéis à doutrina, né? E tem alguns outros aí também, mas precisa tomar muito cuidado. O Reinaldo é testemunho, quando eu estava no estudo aqui, que nós lemos um trecho de um livro, né, Reinaldo? E paramos na hora, ele falou, peraí, tem uma coisa errada com isso aí. Nós vamos chegar, não tinha nada a ver com a doutrina, estava meio esquisito. Espiar erros do passado, isso aqui é importante. O médium que se acha, eu sou médium, pensa bem, por que ele é médium? Dívida do passado. Não tem outra a não ser missionários, como Chico, Divaldo, alguns médios aí que são Jesus, médium dos médios. A maioria é erros nossos do passado. Então a gente reencarna e lá ele fala assim, o que você vai fazer, Edson? Além de trabalhar de delegado, que você vai pagar um pouco. Vai ser corintiano, vai sofrer também. Bastante. Não, você vai, você atualmente sofre bastante. Bem mais que a mediunidade. Bem mais. Não, você vai ser médium. Você vai ter a mediunidade para poder ajudar as pessoas, né? Ali, ó, que é o quarto item, trabalhar em benefícios dos necessitados. Esse é o maior objetivo. A gente pode até, os outros são importantes para a gente ir, mas aqui, ó, se você tem mediunidade e não trabalha para ajudar tanto os necessitados aqui, é encarnado e desencarnado. Se não fizer para isso, você não é médium. Essa é uma opinião minha. Ah, eu tenho mediunidade, eu escrevo, eu vejo, eu falo. Tá, você trabalha onde? Não, atualmente eu não trabalho, porque... Não, então você não é médium. Você tem mediunidade. O médium é aquele que vem aqui como nós, aqui, os trabalhadores, que vem aqui, senta aqui e trabalha. Esse é o médium. Aquele que vem ali na salinha e vai dar passe. Esse é médium. Entendeu? Essa é a minha opinião. Porque a mediunidade sem caridade não presta para nada. A não ser quem quer ter status e falar, olha, meu vizinho, ó, aquele lá é médium e tal. Não, médium é aquele que trabalha para ele. Aqui é um exemplo, né? Não sei por que tinha aqui, mas... Um exemplo de uma mesa mediúnica, né? Nós temos aqui, esse aqui não dá para ver, está meio apagadinho, ó. Parece que ele está com aquele, né, um chapeuzinho diferente. Esses aqui são os mentores, né? Os mentores do trabalho. E aqui, olha, pode ver, olha, um sofredor, e aqui tem um espírito ajudando ele através de passes, né? Aqui tem um sofredor se manifestando. Então, esse é o exercício da mediunidade. Aqui não dá para ver, é muito ruim. Esse espírito que está sendo tratado, ó, através dessa média aqui, está sendo passado para ele aqui uma tela. Olha, isso aqui é uma tela, que está muito ruim mesmo, mas precisa melhorar. Isso aqui também tem um tipo de um turbante aqui, ó. Essa tela aqui, o que é isso aí? Às vezes vem um espírito vingativo, quer destruir alguém. Quando a gente fala os nomes, esses nomes que vocês põem lá, a gente põe na caixinha de vibrações, ou algum que passa em especial, que está precisando de uma ajuda um pouco mais, né, urgente, então passe para nós, traga o nome, endereço, a idade, entrega em mãos para nós que a gente põe na reunião mediúnica. Esse espírito veio aqui, com certeza ele quer vingança, ele quer arrebentar a vida de alguém, possivelmente encarnado. Quando a gente fala o endereço, às vezes vem, quer destruir, não sei o quê. A maioria não, a maioria vem e fala, achei aquela casa, entrei lá, estou lá. Ah, eu fico lá, estou quietinho no meu canto. Aí a gente explica para ele que a energia dele, por ser espírito desencarnado, não bate com quem está encarnado. Então causa, por exemplo, às vezes tem alguém naquela família que é sensitivo, que nós falamos, ou que é médio, sente aquela energia. E aquilo ali dá uns desequilíbrios, né? Então aqui nós passamos uma tela, que o esclarecedor fala, tá, então você não gosta dele? Não, por quê? Não, porque ele matou minha família inteira em outras encarnações, é muito comum. Aí eu falo, então vamos ver uma tela aqui que vai passar umas imagens para você entender toda essa história. E a espiritualidade monta essa tela, passa para ele espírito, mostrando coisas do passado deles, dessa relação.
Alguns casos, eles falam para nós aqui, falam assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso para ele. O que ele fez para mim é pouco perto do que eu fiz para ele. Eu preciso pedir perdão para ele. Olha só, ele percebe que a vingança que ele quer, na verdade, é porque ele esqueceu disso aqui. E a espiritualidade vem mostrar para ele que não é bem por aí. Então facilita o perdão, o arrependimento e aí o atendimento dele. Benefício para os encarnados, tanto os médiuns, né? Cooperação no serviço de reconforto e esclarecimento, no atendimento fraterno e na reunião mediúnica. Autoeducação, a nossa renovação de sentimento e oportunidade de trabalhar para Jesus. E eleva o nosso espírito, lógico. Construção de afeições muito valiosas no plano espiritual. O que é isso aí? Eu costumo falar, de vez em quando, fazer umas contas com ele, né? Por exemplo, numa reunião mediúnica, que aí 2, 3 a 4, no máximo, espíritos por médium. Então, se tiver 3 médiums, dá 12 por semana. No mês dá 48. No ano dá 600 espíritos tratados. Mas na verdade é tratado não só aquele que está dando comunicação, mas outros que estão aqui para ser atendidos. Então a gente calcula só aquele lado, um cálculo bem curioso. Então 600. Em 10 anos são 6.000. Quantos habitantes tem Boca? Uns 10.000? 12. Então, ó, em 2 anos. Olha, gente, não. Em 2 anos, a gente vai atender aqui uma população de Bocaina, de espíritos. E a gente vai ajudar, tentar ajudar. A gente ajuda, às vezes não consegue, às vezes consegue. Então, o que é isso aqui? Afeições no valor. Será que em 12.000 espíritos, Reinaldo, quando a gente desencarnar, não vai ter pelo menos 2, 3 para receber a gente do lado de lá, para não deixar a gente sofrer muito? Ou você me ajudou, né? Agora eu vou te ajudar. Então é isso aqui que ele quer dizer. Não é nessa intenção que a gente faz para que ajude lá. Mas essas afeições valiosas, a gente vai ter do lado de lá, quem trabalha com mediunidade e ajuda, você vai ter amigos do lado de lá, irmãos que vão ter esse reconhecimento. Se você não ajudou aquele espírito, de repente você ajudou a mãe dele, que estava sofrendo, irmão, filho, e aí quando você desencarna e encontra ele, qual que vai ser a reação dele? Porque ele já está no plano espiritual, ele já está mais evoluído que nós. Então, logicamente que ele vai ser grato. E ele é legal chegar num lugar que ele não conhece, né? Ou conhece, mas não lembra, e ser bem recebido. Tem, no YouTube tem um vídeo lá, da chegada do Chico Xavier no plano espiritual, e uma multidão esperando ele, um falando para o outro: olha, ele me fez isso, ele me ajudou. Imagina. Não somos Chico, mas pelo menos uma bocaina não vamos ter lá. Conhecimento do plano espiritual, que muito auxiliar enquanto a gente desencarnar. Quando a gente atende os espíritos, eles trazem para nós muitas informações do lado de lá, né? Coisas que a gente nem imaginava. Então, eles trazem o sofrimento que eles estão vendo, para onde eles vão, eles escrevem. Então, traz para nós muito conhecimento. Por exemplo, andarilhos. A gente atende muito andarilho. Eles falam que continuam andando. Eles contam como é que é do lado de lá, os espíritos que atormentam eles não têm sossego, por isso que eles entram na casa da gente. Às vezes eles entram, na maioria das vezes, para se esconder. Sabiam disso? De outros espíritos. Então, para evitar que outros peguem eles falam, tem espíritos lá, muitos perversos, né, que pegam eles e judiam e tal. Então eles correm, se escondem dentro das casas e ficam ali quietinho. Aí vai lá a equipe espiritual, vai lá, pega ele, traz ele aqui e a gente encaminha ele, né? Para os desencarnados, melhor entendimento do processo evolutivo que estamos sujeitos, que eu acabei de falar. Aqueles que sofrem pela falta de entendimento da nova vida têm a oportunidade de melhor compreender sua situação. Muitos que desencarnam nem sabem que desencarnaram. Uma vez nós atendemos aqui um senhorzinho, foi até engraçado a gente imaginar a cena. Ele
veio reclamando que ele estava na casa dele e ninguém respondia para ele. Ele estava indignado, ele estava chateado até. Ninguém fala comigo, ninguém. E ele falou um negócio interessante, ele falou assim, até os meninos da rua aqui em frente que jogavam bola e me provocavam, me xingavam e tal, eu passo perto deles, não ligam para mim mais. Até isso ele sentiu falta. Porque ele não tinha noção ainda da realidade dele naquele momento. Olha que judiação. Então a gente, através da mediunidade, a gente consegue ajudar essa, né? E transmissão de ensinamentos da alta hierarquia espiritual, que já foi falado, as orientações através dos psicografias, né? Aliás, falando nisso, né? Não percam, procure lá, Milton Stuck, é um baita do médico, está sempre aqui em Jaú, uma vez por ano ele vem, e receber essas cartas psicografadas. Mas é bom já estar ciente, que acho que são 150 senhas, mais ou menos, a última vez foi assim, e não são 150 cartas, né? É uma dúzia por aí. Então, porque às vezes, quando a gente quer receber a carta de algum parente nosso que foi, a gente tem que entender algumas coisas, como por exemplo, às vezes o nosso ente querido não está ainda apto a dar essa comunicação. E às vezes ele não tem o que comunicar. Ele não tem o que falar às vezes, né? Isso pode ocorrer. Não, meu filho está indo bem, deixa ele lá. Tá? Não tem o que falar para ele, a não ser saudável e mandar uma mensagem. Então a espiritualidade não perde tempo que nem a gente. Eles fazem coisas que são úteis, necessárias. Não vão ficar perdendo tempo, por exemplo. Lógico, eu queria receber uma mensagem da minha mãe e do meu pai, mas ela vai vir e vai falar, ô filho, tudo bem? Ó, você está indo bem aí, tal, em breve a gente se vê. Isso eu já sei, né? Que a gente vai desencarnar e tal. Então tem que ser coisas mais, né? Então por isso que vem, de 150 vem 10, 12, né? Mais vem, viu? É bom ir lá que... Da última vez lá, no 13º Panteirão, foram 70 caras. 70? Olha só. Aqui está melhorando o negócio, porque o último era... Eram três pessoas. Ah, tá, 3 médicos. Então, ó, já aumentou, já dá 50%. Mas mesmo assim, se você pensar que melhorou, você imagina, então está recebendo um monte de notícia que não é boa, né? Se for pela sua concepção, que fala assim, a gente não perde tempo, não os vai 70 que precisavam. então. Os outros 70 não. Senão viria para todo mundo. Seria. Né? Mas mesmo assim, entre 70 para 10, 12. Já aumentou bastante. É que eram 3 médios, né? Quando era só o Stuck, era nessa. Porque os médios têm uma. É complicado, gasta muita energia para. Então não é muita coisa para vir, né? Mas olha, fiquei contente de saber isso aí. Os espíritos, e falando em mediunidade, a gente pensa, pô, contato com o espírito influenciando a gente, eles influenciam a gente. Aí o livro dos espíritos fala, influenciam em nossos pensamentos? Eles respondem, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, perigo, né? E aí como que a gente vai se proteger? Como que a gente vai, né? Na verdade, eles exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Pode ser uma influência sutil, oculta, ou claramente percebida. Pode ser boa, má, fugaz, duradoura. Não é nada miraculoso ou sobrenatural. Essa aqui é perigosa, ó, porque é claramente percebida. Se vier uma influência que é grotesca, a gente já vai perceber, já vai ficar com o pé atrás, né? Agora, essa sutil aqui que é complicada. Então, eles influenciam na cabeça, por exemplo, quando a gente não está bem equilibrado. Vamos supor que é um casal, né? E um deles tem um ciúme doentio. A espiritualidade sabe. Essa pessoa não está muito equilibrada, não faz o evangelho, não está muito espiritualizado, ou seja, está levando no vai da valsa. O que eles podem fazer? Incutir, influenciar de forma sutil essa pessoa, a ponto daquilo ali crescer, né? Aquele sentimento que vai chegar num ponto insuportável. Vai dar uma besteira, vai dar uma morte, vai dar um briga, vai dar uma separação, enfim, essa é a mais perigosa, a influência. Aqui é uma influência, na verdade, boa, né? É
é o mentor dele, olha, e ele está recebendo essa influência, uma reunião mediúnica, né? Essa é uma boa influência. E como a gente pode se proteger das más influências? Fazer o necessário para desenvolver o controle das nossas emoções e recepções mentais. Numa terça-feira eu falei sobre padrão vibratório. O nosso cérebro ele é tipo um rádio mesmo, né? E a gente recebe ou emite essas ondas, né? Mas a gente está preocupado às vezes. Eu dei o exemplo de um dos pontos lá da maledicência, né? Da fofoca. Então vou dar o exemplo da fofoca. Eu não estou fazendo fofoca, mas tem um grupinho ali que está. E eu estou ali, eu estou recebendo aquela fofoca. Eu não estou fazendo, falando mal de ninguém. Mas falou mal do fulano, eu quero saber o que é. Então eu estou recebendo essas ondas mentais negativas. Então minha guarda está baixando e eu estou realmente... eu não falo mal de ninguém. Adoro ouvir uma fala dos outros. É uma recepção mental. Não estou emitindo, mas estou recebendo. Né? A que garante paz e nos livram das ações dos espíritos mais distanciados do bem. Esse é o segredo. Quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se a circunstâncias de ordem inferior, por exemplo, na maledicência, opa, dá licença, eu vou no banheiro, vaza, deixa ali, que não me interessa, energia ruim, né? Padecerá invariavelmente a imposição do meio que se localiza. Né? Se você está na rodinha que é só fofoqueiro, e você ficar ali, você vai receber. Então, cai fora. Exercita a sua vontade de se livrar daquela energia. O segredo é se, uma vez falaram para mim lá no centro do Bauru, o segredo nosso é viver ganhando o mínimo de débito possível e o máximo de crédito. E a maledicência é um débito, então, vou fugir disso aí. Mas o que acontece? A gente vai levando o nosso padrão vibratório a ponto de que nós vamos ficar blindados cada vez mais. O bom médium, aqui a gente falando no caso de mediunidade, é aquele que tem a facilidade de comunicação. Né? Não é, né, aquele que tem, mas é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Nesse sentido, unicamente que por excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Embora a gente estude, quando estuda a mediunidade, que existem médiuns. Por exemplo, o João de Deus, ele é médium. Isso ninguém pode negar. É espírita? Não, é católico. Não interessa. A mediunidade não é nosso privilégio. Tem médium na católica, na Umbanda, tem médium na evangélica, todo lugar. A gente pode ver lá na evangélica, às vezes lá, tirando o espírito lá, né, que eles chamam de demônios, no pé do ouvido, às vezes, gritando e tal. São médiums, às vezes. Se não for falso, se não for alguma armação, mas com certeza ele tem médium também. Então, às vezes, tem médium, como por exemplo o João de Deus. Mas por que ele tem mediunidade? Ele só fez coisa errada e tal. A qualidade moral dele abre brecha para que as comunicações e a mediunidade dele seja utilizada pelos espíritos inferiores. Esse é o X. Quanto mais moralizado, espiritualizado é o médium, maior é o contato dele com a espiritualidade boa. E o contrário, espiritualidade ruim. Né? Então a moral do médium não influencia na mediunidade que ele tem, mas influencia nos contatos que ele tem. Né? Isso está no Evangelho. Ó. Aqui, por exemplo, olha, está blindado. Né? Os irmãozinhos, é uma foto meio feia, mas dá para entender bem. Está blindado. Os ataques são constantes. Tem muito espírito por aí. Mas ela está blindada. Está protegida. Quem que protege? Ela mesma que se protege. E Jesus não falava lá, a sua fé te curou? Vocês são deuses, podem, eu posso e muito mais. Então a gente pode se blindar, a gente pode se proteger. Né? Os passistas,
Muitas vezes, assim, eu vou lá no centro trabalhar, mas, eu só estou dando passe, né? Será que eu sou médium? É. O médium, o passista, é médium também. Por quê? O passe espírita é o processo de transmissão de energia que ocorre quando uma pessoa transmite energia para outra, em maior ou menor escala. É uma transfusão energética que ocorre no centro espírita, quando o passe é performado, né, dado por um médium aplicador de passe, também chamado de médium passista. E o passe é isso aqui, ó. O médium está aqui, ó, ele acha que é ele que está dando. Olha, o espírito aqui, o mentor, ó, passando energia e ele passando para as pessoas. Então, quando o médium às vezes recebe, tomei um passe com você, o passe é bom, nossa, que passe que você me deu. Eu falo, não fui eu não. Olha lá. Eu, quando muito, não atrapalho. Se eu estiver bem, né? Quando a gente vem aqui, o médium está com a intenção de ajudar e facilita a transmissão. É a mesma coisa que um fio bom, né? Do que um fio ruim. A transmissão de energia num fio ruim é ruim. Ou de uma imagem, né? Tal. E quando o instrumento é bom, ele está equilibrado, nesse dia ele se preparou, não comeu carne, não tomou álcool, não comeu carne, aquela comida pesada e tal, ele se torna um fio bom. Então ele transmite com maior pureza essa energia desses mentores que estão aqui passando para as pessoas. E aí, esse processo aqui pode, inclusive, causar curas físicas. Quando a pessoa que está aqui, por exemplo, ela quer ser curada e pede, aqui na plateia, quando está na palestra, ela mentaliza, ela pede, né? Para quem? Né? O desejo dela se curar. Ela quer se curar, pede, não custa, pedis e obtereis. Se for o caso, às vezes a doença é uma coisa que é um resgate, né, e tal, mas tem coisas que... E quem está aqui não sabe, por isso que a gente fala, estuda no curso de passe, que a gente não precisa ficar tentando, médio ficar tentando, já teve caso, mas tentar, pessoas, se ela está sentindo alguma coisa, se está com o filho, tá, não, mentaliza aqui e tenha a vontade de ajudar essa pessoa de qualquer forma. É isso que a gente aprende nos cursos de médio, de passe, né? Ele está com vontade de ajudar, ela está com fé e vontade de ser curada e pediu. E esse aqui tem capacidade de tentar ajudar. Se essa pessoa não está com fé e não acredita, quem senta ali, vou lá porque vim aqui porque minha mãe me trouxe, tá? Não vai receber nada. É como tomar um banho com capa de chuva. A água vai cair e não vai molhar. Então tem que ter fé. Então isso aqui é um trabalho da espiritualidade muito importante. Ajuda muito. Como eu falei, às vezes cura, às vezes a pessoa sai daqui bem, toma a minha, vai embora e tal, dá aquela melhorada, dá aquele gás, recebeu o que tinha que receber. Então o passista é sim médium, né? Então quem quiser trabalhar no centro, quiser doar energia, aquilo que eu falei lá atrás, o importante é ajudar as pessoas. Então quem quiser ajudar as pessoas através disso aí, é só começar a estudar, frequentar, fazer o curso de passe e trabalhar. A mediunidade, como já foi, né, foi falado, ela é inerente, né? E um dia, olha só, se apresentará ostensiva, mais do que ocorre hoje. A tendência é diminuir. Mas eu sou médico, mas não quero desenvolver. Você vai continuar sendo médico. Mas eu passa mal, tal. Já foi falado, você tem mediunidade. Você é obrigado a desenvolver? Não, claro que não, livre-arbítrio. Mas sendo a mediunidade inerente a todos nós, então você tem mediunidade, não adianta. Não quer desenvolver? Tudo bem, então você aguenta as consequências, né? É a mesma coisa que você tem um problema, por exemplo, a pressão alta e não vai no médico. Não, tudo bem, você vai continuar com a pressão mesmo. Subindo e descendo, até uma hora que você não vai aguentar, você vai no médico. Ou vai acabar desencarnando antes. Mas a mediunidade é nossa. Cabe a nós queremos não desenvolver. E a mediunidade é uma coisa santa. Deve ser praticada santamente, religiosamente. Evangelho segundo o Espiritismo 26, né? Item 10. Isso.
Então, aquilo que eu falei, é uma coisa muito santa, séria, pelas implicações. É só um pouquinho que eu passei aqui, já deu para sentir a importância da mediunidade, a importância de servir. É uma oportunidade. Quem tiver interesse, fique atento aí, a hora que tiver curso aqui na casa, procure estudar livro dos médiuns e o Evangelho. E o livro do Espírito, dos Espíritos também. Mas o Evangelho é a Constituição Federal nossa. Tudo vem do Evangelho. Tudo é consequência do Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos de Jesus, raiz, curto e grosso ali. E os outros são ensinamentos que são decorrentes daquilo. Então, o Evangelho e o livro dos médiuns. Tá bom. Chega. Vamos então elevando o nosso pensamento, nos preparando para receber os passes, essa energia que vai ser transmitida para nós através dos médiuns, essa energia doada, transmitida por nossos irmãos mais envolvidos, nossos benfeitores, nossos mentores, essa energia vinda do Cristo. Agradecendo ao Mestre essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa mais uma vez, aprendendo, trabalhando, tentando melhorar a cada dia. Pedimos ao nosso Mestre que nos dê força necessária, sustentação, para que a gente consiga caminhar cada vez mais em sua direção. Apesar dos tropeços, das caídas, nós tenhamos forças para levantar e continuar. Nós tenhamos a consciência de que os problemas que nós temos, que aparecem no nosso caminho, são oportunidades de resgate, de aprendizado, e que nada é por acaso. Tenhamos essa consciência, a resignação, para aguentar aquilo que nos é endereçado. Porque sabemos que é para o nosso desenvolvimento, para a nossa melhoria, por mais duro que seja. Obrigado, Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.